Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui em nossa bancada o Dr. Fábio Lourenço, ele que é advogado do senhor Leonir Vieira, proprietário do imóvel por onde passa hoje o prolongamento da Avenida Júlia Assis Cavalheiro, o loteamento universitário. Sinta-se à vontade no nosso programa, doutor, e para a gente começar o nosso debate, é importante a gente lembrar os nossos telespectadores que essa polêmica de ação implementada junto à Justiça, pedindo indenizações por valores do loteamento, gerou muita expectativa, doutor, perante a opinião pública. Foram matérias do Jornal Diário do Sudoeste, Jornal de Beltrão e também vários comentários em diversas redes sociais de comunicação. Doutor, nessa sua ação, foi baseado em que o seu cliente requisita melhores avaliações nos terrenos que estendem, então, a Avenida Júlia Assis Cavalheiro? Na verdade, Madruga, tudo começou a respeito da defesa. Meu cliente foi citado da ação de desapropriação que a Prefeitura promoveu. E ao verificar a petição inicial, nós observamos que o juízo de Francisco Beltrão concedeu a liminar de emissão de posse ao município com base num laudo administrativo. Ou seja, uma avaliação feita por funcionários ou pessoas que estavam dentro do quadro do município. E através dessa avaliação, o município depositou o valor que entendia ser o correto e o juízo da segunda vara civil concedeu essa liminar, passando a posse imediata dos imóveis que foram desapropriados do seu Lourinil para o município para que pudesse, então, executar a obra do prolongamento da avenida. Mas ao estudar a matéria, nós verificamos que o Tribunal de Justiça do Paraná não vem mais aceitando emissão de posse baseada em avaliação administrativa, por entender que é uma avaliação unilateral e lançou uma súmula. E essa súmula é muito clara em dizer que, para que qualquer órgão público que pretenda desapropriar algum imóvel, antes de entrar na posse, deve ser feita uma avaliação judicial. E, em razão disso, com esses estudos, nós impetramos um recurso ao Tribunal de Justiça do Paraná, agravo de instrumento, dizendo exatamente esses fundamentos, que não deveria ser concedida a posse ao município através da avaliação administrativa, e sim uma avaliação judicial. E a Quinta Câmara Civil entendeu desta forma, por existir essa súmula, e revogou a emissão de posse ao município e retornou a posse ao meu cliente. E aí o que nós fizemos? Em posse dessa decisão, nós fomos conversar com o juízo e pedir para que ele então desse cumprimento a essa ordem. E a consequência foi a suspensão da obra nesse trajeto que pertence ao meu cliente, que é em torno de 100 metros desse prolongamento que está sendo construído. Agora, doutor Fábio, eu só pergunto assim, qual é a intenção do seu cliente? Qual é a intenção do Lourinil, proprietário dessa área? É impedir a continuidade ou simplesmente uma discussão de valores, uma justa indenização? Na verdade, Adir, a gente já vem há muito tempo tentando explicar à comunidade beltronense, pelos órgãos de imprensa, que a intenção do meu cliente não é de forma alguma em prejudicar o município. Ele não pretende prejudicar. Ele morou aqui por 20 anos, tem investimentos aqui, quer voltar a investir nessa cidade. O que levou ele a tomar essa atitude foi simplesmente por uma questão de poder fazer com que o processo se tornasse mais célere, mais rápido. Para quem conhece de processo judicial, sabe que um processo de desapropriação, para a pessoa que vê os seus bens desapropriados colocar mão no que é de seu direito como justa indenização, poderia demorar de 10 a 15 anos, né? Passando por um processo que caminha, num primeiro momento, numa primeira instância, que seria o fórum aqui de Francisco Beltrão, depois, como é matéria que envolve órgão público, ele obrigatoriamente tem que ir ao tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e, consequentemente, se não for satisfatório, ainda pode se recorrer a Brasília. Então, na verdade, essa atitude do meu cliente de pedir a suspensão
no trecho onde foi desapropriado, foi com a intenção simples de acelerar o processo para que, até mesmo para não prejudicar ainda mais o andamento das obras, para que o processo tivesse uma certa celeridade. E aí eu gostaria de dizer assim, que até então estava muito cômodo. O município depositou o valor que entendeu que era justo. Qual era o valor, doutor? O valor que o município depositou para 11 lotes era R$220 mil. São 11 terrenos que foram prejudicados diretamente pelo traçado. Na verdade, a ação de desapropriação, o objetivo deles foi os 11 terrenos, mas a gente pleiteia na defesa uma indenização não só para os 11 terrenos, mas sim todos os demais que fazem parte do loteamento e que a gente tem que houve prejuízo, né? Então, na verdade, o objetivo não é estragar o desenvolvimento dessa obra de grande importância para o município. A nossa intenção é fazer com que o processo seja acelerado. E a única maneira foi desse sentido, paralisando, pelo menos, e aí tem que ficar bem claro a população pode ir lá verificar que as obras continuam, né, mas só está paralisado na parte que pertence ao seu Lourinhão. Agora, Madruga, uma coisa interessante que a gente tem que até colocar para o pessoal que está em casa assistindo, o poder público sempre tem a prioridade das coisas. O estatuto da cidade, né? Exatamente. Não, a própria legislação, é a Sim. função social. Toda a propriedade, ela, em primeira instância, ela serve à coletividade. Né? Agora, não quer dizer também que o individual, ele tenha que fazer a doação e ser onerado por isso, né? Ele tem que ser indenizado pelo poder público pelo justo valor. Na verdade, como professor na UniOeste, eu sempre comento que o direito mudou muito. Antigamente nós vivíamos no Brasil um direito voltado para a iniciativa privada, né? Nós tratávamos de direitos individuais e hoje predomina o direito coletivo em contrapartida ao direito individual. Mas também tem que ser respeitado o direito individual. E essa é a questão que nós estamos discutindo. Nós não queremos prejudicar o município, não queremos prejudicar o desenvolvimento, mas também nós não podemos aceitar, né, no nosso modo de pensar, uma indenização de 11 lotes, né, por R$220 mil. Mas, doutor, nós estamos aí prestes a 1 minuto para a gente fechar esse primeiro bloco, mas eu gostaria que o senhor nos respondesse para que os nossos telespectadores entendam. A prefeitura depositou quanto? E avaliado em quanto que o seu cliente está solicitando, em quanto que ele avaliou esse terreno. Isso o senhor falou também no início da conversa em unilateralidade. O que significa isso? Na verdade, quando eu quis falar unilateralidade, porque é o seguinte, e essa é a razão do até próprio tribunal mudar o conceito para desapropriação. Unilateralidade seria a avaliação feita pelo órgão público. Que os avaliadores da prefeitura. Os avaliadores da prefeitura que colocam... Que é o interesse do negócio. Que colocam um valor que bem entende por interesse deles e eles querem desapropriar. Certo. E aí, por que tudo isso gerou essa polêmica? Porque nós entendemos, e como nós ouvimos o outro lado, que Sim. diz que fez essa avaliação baseada em laudo técnico, nós também anexamos no processo o laudo técnico. E nosso laudo técnico aponta para um valor de R$1.900.000, em torno disso daí. Pela mesma área. Pela mesma área. Então, essa é a discussão. Eles têm um laudo técnico, nós temos outro, né? E aí a gente entende que não há uma proximidade, por isso que está se discutindo. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o advogado Fábio Lorenzelli, que está representando aqui o seu cliente, Lorinel Vieira, proprietário do loteamento que dá o prolongamento à Avenida Júlia Assis Cavaleiro, mais conhecido por loteamento universitário. Não saiam daí.